ensinar não é despejar conhecimento, não é transmitir conhecimento, é fazer com que o outro tenha curiosidade para aprender. O nome é Máximo Ferreira, físico e astrónomo amador, que criou de raiz e dirige há mais de 20 anos o Centro de Ciência Viva de Constância, Parque de Astronomia. Nascido numa casa sem eletricidade, numa aldeia remota, foi pastor de cabras, moço de recados numa metalúrgica e sacristão, antes de ser submarinista, trabalhar no planetário, licenciar-se em Física ou doutorar-se em Museologia. Hoje traz-nos o seu último livro, O Céu é o Máximo, batizado em brincadeira com o seu nome por Carlos Fiolhais, que assina o prefácio onde homenageia aquele que tem sido, nas suas palavras, nas últimas décadas, um dos maiores, se não mesmo o maior divulgador do céu em Portugal. Na despedida de verão, este livro é um convite à intimidade com galáxias, estrelas e planetas, porque afinal nós somos 90% de pó de estrelas e 10% do que veio do Big Bang. Vamos falar de nebulosas mães e estrelas companheiras, supernovas e enxame de rosas, a galáxia do olho negro e a tromba de elefante, a nebulosa do coração e o jacaré nadador ou do mar das crises na Lua. Venha descobrir que o céu é mesmo o máximo. Olá, Máximo, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, obrigado pelo convite, tenho muito gosto. Quero, de modo especial, agradecer-lhe o seu facto de ter vindo de Constância. Eu sei que veio de Constância e vai para Constância hoje outra vez, porque é lá que mora. E é muito curioso, eu gostava de falar desta sua origem em Montalvo, portanto estamos a falar numa aldeia em Constância. Monte Branco, Montalvo é o que isto quer dizer. É o mais velho de 4 irmãos. Tinha este trabalho, de facto, olhava, são pessoas do campo e agricultores, o seu avô também era, pastoreava umas cabrinhas quando vinha da escola. É verdade. Nós tínhamos duas cabras, tínhamos lá uns bocados de terreno, uns que eram do meu avô, outros que eram dos irmãos e das irmãs do meu avô, onde existia pasto de qualidades diferentes. A minha mãe me dizia, quando eu saía da escola, vinha com a sacola e com os livritos e lá ia eu, com as duas cabrinhas. Mas fazia os trabalhos de casa muito bem, porque o Máximo era bom aluno, tinha boas notas. Parece que sim, parece que fui bom aluno. Mas é curioso ao mesmo tempo porque não tinha os pais não tinham muitas condições para o mandar para o liceu como gostava de ir. E os pais diziam... Não tinham mesmo. E tinham também aquela ideia que existia muito arraigada nas pessoas de província, que era, mesmo que um filho se sobressaísse em relação aos outros, se não havia condições para depois facilitar o acesso ao ensino a todos, havia uma certa reserva em deixar ir um embora. Pois, o seu pai tinha essa coisa da justiça, não é? Não posso facilitar-te isso, e depois os outros 3 irmãos também iam querer. Mesmo assim, os meus outros irmãos não revelavam muita tendência para estudar, mas mesmo assim eu reconheço, enfim, já reconheço há muitos anos, que de facto a vida era difícil, claro, mesmo sem um filho a ir para a escola, para ter que pagar o transporte e mais algumas coisas. Mas, enfim, eu fiz a minha vida à mesma e compensei esses problemas de consciência do meu pai e da minha mãe também. E é curioso porque eu costumo dizer que eu sei que tem um grande fascínio pelos eclipses totais do Sol, e aliás estudou vários e viajou para os ver e para os estudar, mas aqui ele costuma dizer que, olha, eu perdi o primeiro de todos, porque no seu caso não havia eletricidade, estavam-se todos muito cedo. É verdade. E quando passou, qual era? O Halley? O Halley. O cometa Halley. Esse eu perdi-o. Lembro-me de algumas pessoas da minha terra ainda o terem visto ao princípio da noite, mas para nós à noite, e nessa ocasião eu ainda não tinha a tal idade de estudar de noite que... Depois chegou a ser trabalhador estudante, até às tantas. E às 6 da manhã ia e vinha às 11 da noite. E às 11 da noite quando vinha, portanto, se fosse nessa ocasião que o Halley tivesse passado, tudo eu bem, tinha visto com certeza, mas não vi. Mas... Já agora uma curiosidade, quando passa um cometa destes, vê-se vários dias, fica a ver-se no céu? Muitos dias, vê-se durante muitos dias. Aliás, em 1985 e 86 foi quando eu iniciei esta vida de escrever na capital e depois no público. No público, exatamente. E como divulgador. Comecei exatamente com a crónica que era cometa... o diário do cometa Halley. Ok. E então todos os dias na capital eu escrevia uma coisa. Porque apareceu nesse ano também, 85. Portanto foram os 76 anos depois, portanto, que é o período desse cometa, e aí eu vi durante várias, enfim, lembro-me de ter ido com um telescópio para Braga e ter andado aí pelo país, embora não fosse nada especial, ele só se via mesmo, enfim, com um telescópio, ao contrário do que tinha acontecido. Que se via a olho nu. Mas... enfim,
E essa paixão já vinha dessa altura, mas esse primeiro perdeu. Eu lembro da sua história a contar isto e pensei, olha, logo o primeiro, por acaso acabou por não ver. Aliás, eu peço desculpa, nós estamos aqui enganados numa coisa. Em 56 não foi o Ali, era o H56. Era este do Olbers. Exato, o Ali é tinha 8 anos. O Ali é mais cedo, é de 1910. Sim. O Ali. Por isso é que veio 80 e tal, porque era 76 anos depois. Exato, 76 anos, exato. Está bem, estamos a falar deste descoberto por aquele alemão em 1815, do Heinrich Wilhelm Olbers, e que depois que volta a cada 69 anos. A última foi o ano passado, em 2024. Exato. Aliás, em rigor, nós temos isso sempre metas à vista. Só que não estão à vista dos nossos desarmada, olhos. Exato. Tem que ser com instrumentos apropriados. E os registros que nós temos do passado são daqueles que eram de facto observáveis à vista desarmada. Só depois, quando apareceram os telescópios, é que foram aparecendo alguns. E há outra coisa que eu lembro que era um mito que eu tinha, máximo, que era aquela questão de o cometa como uma cabeça, digamos assim, e depois aquela cabeleira, e nós achámos que era aquilo, era o rastro, mas não, aquilo era perpendicular ao Sol, portanto aquilo, exato, aquilo não é uma parte de trás uma... É como soprado pelo Sol, digamos assim. Exatamente. É mesmo. Por isso aponta em direção oposta. É o Sol a soprar aquele material descongelado, enfim, é sublimado em rigor, e que faz aquela cauda... Que é partículas de gelo e poeiras e coisas, partículas de gelo, aquilo que nós vemos, a cauda... Depois a cauda tem ali algumas componentes, a cauda retilínea ou as caudas retilíneas são mesmo gás ionizado pela energia do Sol, e depois a parte encurvada são as poeiras, e como o cometa vai a uma grande velocidade, aquilo em curva começou a fazer uma vassoura das bruxas. Exatamente, que giro. Muito bem. Então a música também chegou a tocar na Filarmónica, foi músico, e ainda hoje tem saxofones em casa e de vez em quando distrai-se. É um escape. É um escape, embora... nos últimos anos tenho tido a vida muito ocupada, e para tocar é preciso também sentir alguma tranquilidade. Não é só a música que nos tranquiliza, é também nós termos para depois... Temos que estar com essa predisposição. Para ter predisposição. E portanto, diríamos, se fossem instrumentos que enferrujassem, eles agora estavam um pouco enferrujados. O que está mais enferrujado são os dedos. Os dedos. Muito bem, então chegou-se depois a ser moço de recados. O seu pai trabalhava na metalúrgica, Duarte Ferreira, e com 12 anos depois entrou. O seu sonho também era um bocadinho ser eletricista. Eu gostava já dessas coisas. Gostava, ainda hoje gosto. Aliás, eu depois na Marinha as minhas funções foram sempre na área da eletrónica e das comunicações. Isso. Mas a ideia, isto digamos que é o que acontece, o que acontecia aos meninos da província, era que ser eletricista era assim uma profissão já um bocadinho acima daquele trabalhar no campo ou de ajudar. Exatamente. Portanto, já era uma promoçãozinha, digamos, em relação a ficar na lavoura. Um pouco essa tendência. Aos 14 anos então conseguiu entrar, mas depois teve aquela vida difícil de sair de manhã às 6 da manhã de bicicleta, eram 40 km por dia entre ir e vir, e depois voltar às 11 da noite, entre trabalho e escola. Às 6 da manhã seu pai? Era para Tramagal, com o meu pai. Depois às 10 km, bicicleta? A empresa atravessávamos o rio, e eu tinha também uma função naqueles barcos, que era, havia um homem que atirava aquilo que nós chamamos a fatesta, uma espécie de uma âncora, que atirava para a terra, depois havia um miúdo, e calhava-me a mim também, que saltava para ir espetar aquilo na terra, para depois eles puxarem o barco. Nós atravessávamos o rio na zona de Rio de Minhos, que era onde era a tal banda filarmónica. Que é o Rio Zezer ou é o Rio Tejo? O Tejo. O Zezer encontra o Tejo mesmo em Constância. Sim. E, portanto, isto era um bocadinho mais a norte. Muitas vezes prendeu o barco aí? Eu não digo que tenho saudades dessa vida, mas acho que essa vida fez de mim o que eu sou. Forjou, não é? E forjou-me. Porque é um grande exemplo, eu acho, de luta, de superação. De luta, e quando é preciso trabalhar no duro, trabalha-se. Enfim, hoje eu tenho quase 80 anos e ninguém lhe dá. Ainda faço... Deve ser o pó das estrelas. Ainda faço as minhas coisas. Aliás, é incrível. O meu domingo de manhã, pelo menos o domingo de manhã, enfim, às vezes o sábado também, mas o meu domingo de manhã é trabalhar numa pequenina quinta que tenho à volta de casa, com motorçadora, a dar comer às ovelhas, a limpar lá as instalações dos patos e das galinhas. Portanto, gosto muito dessa vida, e é para mim uma terapia. Mas isso veio muito desse teu passado, da sua história, da vida que eu tive. Claro. Aos 17 anos percebeu que não queria ser músico, nem mecânico, nem só sacristão, queria estudar mais. Então foi para
para a Marinha. Com 17 anos e meio, alistou-se como voluntário na Marinha, na Escola de Eletrotecnia, teve na Esquadrilha de Submarinos, no Planetário Gulbenkian, que pertence à Marinha. 4 anos nos submarinos. Não se cruzou com o almirante Gouveia Melpa, não? Não. Ele é depois de si. O almirante é mais novo do que eu, e enfim, depois, já falei com o almirante depois dele ser chefe de Estado da Armada e daí para a frente encontramos algumas vezes, mas não nos tínhamos nunca encontrado no submarino. Nem no Albacora, nem no Barracuda, nem no não, aliás, eu Delfim. passei por todos, porque eu era da minha área de eletrotecnia e de comunicações, eu era o mais jovem, o segundo mais jovem. E devia ser o melhor, máximo de certeza. Enfim, participava neste exercício, passava nesse exercício, mas o que acontecia, isto era o que e também acontece noutras pessoas, não é só nas Forças Armadas, que era quando era preciso substituir alguém, quem saltava do seu submarino era o mais moderno, que era o meu caso. E, portanto, lá andava, a antiguidade era um posto, não é? Recordo-me de ir um jeep à minha casa buscar-me para eu ir embarcar em Sesimbra num submarino que estava lá, de onde tinha que desembarcar um indivíduo que estava doente, e portanto lá fui eu num barquito para entrar pela torre do submarino. E depois é engraçado porque conta histórias também de estar o primeiro sargento Ferreira enjoava nos barcos à superfície. Ai, que mareira. Aliás, por isso os submarinos é que era para si. A minha preocupação e para os submarinos para já era ter uma boa classificação nos cursos, porque isso depois permitia-nos a progressão na carreira. Era, por um lado, o enjoar e outra guerra, porque os submarinos, em princípio, não iam para a guerra. E, portanto, há quem diga que houve um submarino que ainda foi até à Guiné, eu não tenho ideia nenhuma. Da Guerra Colonial, sim. Se foi muito em segredo, que era só... Foi tão secreto que nem o máximo... Nós que estávamos lá na esquadrilha não demos por isso. E com o periscópio espreitava ali, quando estava ao largo de Sesimbra, como é que é? Estava sempre a evitar as traineiras e os golfinhos brincavam convosco. É verdade. Deve ter sido fantástico. Muito interessante. Era uma beleza, por exemplo, estar de quarto ao nascer do sol, e quando apareciam os primeiros raios de sol sobre a água, o periscópio, eu fazia uma maldadezinha que assim fazer, o submarino andando devagar, o periscópio pode ir içado um bocadinho que não se dobra e, portanto, não acontece nada. E, portanto, fazia isso com segurança, e a vigiar como é que estavam por ali as coisas, e então baixava um bocadinho o periscópio para poder ver a maneira como os golfinhos brincavam. Eles faziam uma fila de cada lado do rastro do periscópio e faziam esta coisa assim de dança, de subir e descer. É uma coisa extremamente bonito. Deve ter sido. Já vão lá tantos anos e ainda me lembro disso. Portanto, estava na esquadrilha dos submarinos em plena Guerra Fria. Nunca tiveram nenhuma situação assim mais perigosa ou mais... Não, nunca demos por nada. Lembro-me de alguns exercícios feitos aqui com a holandesa e com a esquadra americana quando passava daqui para o Mediterrâneo. No âmbito da NATO ou qualquer coisa? Íamos ali mais ou menos fazer de rato para eles andarem à nossa procura. Nós lá debaixo da água a ver se nos apanhavam. Isso tinha alguma... Enfim. E aliás, quando o homem pisou na Lua, estamos em 20 de julho de 69, diz que nem existiu a isso, porque devia estar dentro de um submarino. O homem que se dedicou depois ao céu toda a vida, nessa altura estava debaixo da água. Eu costumo brincar um bocado porque, digamos, foi a Marinha que me fez passar de 300 metros de profundidade para as estrelas. Exatamente, porque eram os dois locais parsecs. Muito bem, no entanto, era uma coisa política, era uma coisa que não se falava muito na altura. Eu lembro que contou uma vez que cheguei a vir numa excursão da aldeia ao Terreiro do Paço, numa manifestação pelo Salazar. Sim, o Estado Novo organizava essas coisas, Fernão das Terras, não era? Aliás, lembro-me bem que lembro-me, só percebi isso mais tarde, né? Que foi ordem para todos que nós apresentámos na fábrica, na metalúrgica de Duarte Ferreira, e portanto à estação de comboio ali, e portanto nós entramos num comboio e viemos para Lisboa, não me pergunto onde é que foi, não sei, só me lembro de estarmos todos no Terreiro do Paço e havia para ali uma gente a gritar e tal, e portanto nós depois lá voltámos. Foi regimentada à força. Mas era um passeio a Lisboa. Era um passeio a Lisboa. Eu penso que foi a primeira vez que vim a Lisboa, foi nessa ocasião. O seu toque na política depois teve mais
mais e chegou a ser Presidente da Câmara de Constância, uns 4 anos, um mandato, mas antes também tinha tido sua mãe, é engraçado que dizia, o sentimento era sempre foi um bocado de esquerda, dizia, quando a sua mãe acordava, dizia, camarada, levanta. Onde é que foi buscar isso? Que coisa. Há uma ideia tão gira, estou a ver a sua mãe com ternura a acordá-la para ir trabalhar. Camarada. Mas tudo baixinho. Mas falava baixinho e eu ouvi, abanava-me e dizia, camarada, está na hora. Sabe que há muitas coisas que eu tenho pena de não ter perguntado à minha mãe, e uma delas era esta. Eu não sei se a minha mãe tinha consciência do que era o ser camarada naquela ocasião. Sim. Não sei se tinha. Eu não tinha. E, portanto, não era uma coisa que se falava em casa normalmente. Não se falava. O meu pai também era muito de falar dessas coisas em casa. Às vezes não era nem bem nem mal, não se falava. Não se falava. Não era tema. Não, havia o medo de falar. Sim. Dizer, isso é verdade. Então, eu lembro do medo de falar de política. Não se fala de política. Então, as pessoas eram avisadas. Os políticos. Os políticos. E depois havia também, de vez em quando, aquela frase, os comunistas lançaram os papéis não sei onde e tal. Portanto, havia assim um certo sentimento de medo, mas não sei se era por isso que essa minha mãe tinha consciência disso. Não. O que é certo é que era muito bonito e era muito carinhoso. Sim, e ainda hoje, claro. A minha mãe morreu há mais de 20 anos e ela ainda convivo com ela há cerca de muitas essas coisas e esta é uma delas. E depois é engraçado, estava já agora, arrumamos esse assunto, passou pela política como Presidente da Câmara, aí já estava na Ciência Viva, no Parque de Astronomia. Sim. E, portanto, essa sua passagem pela autarquia e pela parte política, concretamente, foi agridoce, não foi? Por um lado, foi bom, porque nesses lugares, infelizmente, a política é sempre precisa para construir coisas e conseguir fundos e este tipo de coisas. Por outro lado, às vezes cria inimizades ou por causa de uma ideia política a pessoa deixa de se comportar como amigos e pode trazer problemas. Não deixou muitas marcas nesse tipo de relação, porque eu convivo muito bem com as pessoas todas lá, mesmo as que são de linhas políticas diferentes daquela que me convidou. Claro. Enfim, toda a gente sabe que eu nunca fui filiado em partido, nem sou. Sim, era como independente. E isto resultou de duas coisas. Por um lado, o Centro de Ciência Viva foi construído um pouco com as minhas ideias, com as minhas sugestões, mas muito com vontade do executivo que esteve lá durante daqueles presidentes à antiga de 24 anos. E já era o Mariano Gago que... E era o Mariano Gago. Um impulsionador extraordinário. Que falta que faz. Falta que faz. Um novo dinamizador da cultura e da literacia científica. Há ciência em geral no país e também este movimento chamado Ciência Viva que deu origem à criação dos vários centros espalhados. 20 centros. E, portanto, mas que a procura de financiamento para construir mais um parque e para mais este equipamento e todo, foi tudo obra dos executivos que eu fui apanhando. E, portanto, havia ali uma conivência grande. E havia mais coisas e eu fui sempre pensando se um dia houvesse dinheiro, e às vezes era o Presidente da Câmara que me dizia, olha lá, mas faz o projeto que o dinheiro talvez se arranje. E o dinheiro foi-se arranjando. Em determinada ocasião, ele que ainda podia fazer mais um mandato, diz-me assim, olha, eu vou-me embora, estou cansado disto, e daqui a 4 anos tenho que me ir embora à força, assim vou já voluntário, e eu vou indicar o teu nome. Disse, não penses nisso, não tenho vida para isso, não tenho. Mas pronto, foram andando e a essa altura eu comecei a definir um projeto que depois foi executado, que foi um investimento de cerca de 700 mil euros de um projeto comunitário. A Câmara não tinha dinheiro para isso, de um projeto comunitário que então eu, como Presidente da Câmara, já fiz. E depois mais um centro escolar, e depois mais um borboletário, e mais umas quantas coisas. Fui fazendo, isso deu um prazer enorme. Nunca trabalhei tanto na minha vida como concretizar, não é? Os sonhos. Como nesses 4 anos. E depois é engraçado porque esses dinheiros apareciam, era preciso isto, era preciso aquilo. Agora tem lá no Parque de Astronomia, por exemplo, em Constância, um telescópio que é o maior público. É verdade. Não é? E esse telescópio... Deram-lhe um avião em jato, que também está lá. Deram um avião em jato, também me deram o grande telescópio, que foi um telescópio que me foi dado, mediante o trabalho que eu fiz para a Fundação EDP, e que a determinada ocasião me perguntou, até agora quanto é que nós lhe pagamos? Eu não sei quanto é que lhe pedir. Olha, então isso me desse um telescópio. E deram um telescópio. E, portanto... O Máximo também é boa pessoa e é um diplomata também. Foi historicamente interessante. O Máximo é o Máximo. Mas depois a questão
a questão como é que se dizia, que eu não gosto nada deste termo, mas era do combate político entre as forças, e uma pessoa independente sofre um bocado com isto, porque não é militante da força que não tem esse apoio, que me apoiou, mas os outros olham para mim como um adversário. Exato. Aqueles que me convidaram acham que eu devia fazer as coisas mais de acordo com a filosofia política do partido ou dos partidos. E eu nunca me senti bem nessa pele e, portanto, quando fui ao fim de 4 anos, disse, meus amigos... Para mim, acabou. Já está. Máximo Ferreira, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Estamos a conversar com Máximo Ferreira, ele é físico e astrónomo amador, um dos maiores divulgadores do céu em Portugal nas últimas décadas, como diz Carlos Fiolhais, no prefácio deste seu último livro, O Céu é o Máximo, que saiu uma edição da Gradiva. Este é um convite à intimidade com galáxias, estrelas e planetas, agora que estamos quase a despedir-nos do verão. Vem tudo a propósito. Estamos a falar destas suas ideias, destes seus projetos, sua formação aqui em Lisboa, depois no Liceu Dom João de Castro, vem para a faculdade já adulto e já casado, já civil, com 22 anos, licenciou-se em Física e Ciências da Educação na Faculdade de Ciências. Já reformado, dedicou-se às ciências sociais, entrou para se doutorar em museologia e sociomuseologia. O Máximo é um exemplo extraordinário e o próprio Carlos Fiolhais disse isso numa entrevista que lhe fez. De facto, é um exemplo extraordinário. Nunca parou, sempre gostou muito de aprender e de estudar, nunca desistiu disso e já adulto, já reformado, não, vou continuar a estudar, vou continuar a aprofundar esta questão da museologia, já que dirige há uma série de anos este Centro de Ciência Viva de Constância, este Parque da Astronomia, como fazer melhor para chegar às pessoas e aos novos públicos, pode sempre melhorar, há sempre ferramentas que se ensinam e, de facto, aquilo, eu próprio sou testemunha disso, tive lá os meus filhos que adoraram aquele centro e passaram um dia maravilhoso, onde vimos, por exemplo, as manchas do Sol. Nunca pensei que se conseguisse ver aquela projeção que se faz, que depois consegue-se ver as próprias manchas do Sol, é extraordinário. É só um exemplo. Foi apaixonado pela física solar, é a sua. Eu não sabia, por exemplo, fiquei a saber que de 11 em 11 anos o Sol exibe maior atividade solar. De erupções, de labaredas... É incrível. Os eclipses totais é, de facto, uma das suas paixões, desde 1990, quando esteve na Finlândia, depois no ano seguinte no México, no Brasil, em Aruba, Hungria, Moçambique, Egito. Aconteciam coisas aqui e acolá, e sempre com o público pagava-lhe, nessa altura tinha uma crónica no público, verdade. Para poder ir, era extraordinário. E arranjava a maneira de pagar as deslocações, enfim, arranjava a passagem de avião e depois a estadia... Que estudava? Porquê que está lá a estudar os pormenores do campo magnético do Sol? Porquê que isso é tão importante e consegui mesmo trabalhar nisso? Isso? Aliás, eu no Eclipse do Brasil eu fiz equipe com um brasileiro que era físico também, e que é físico ainda, enfim, é um bocadinho mais novo que eu, mas também já está reformado, e um físico da Universidade de Kiev. Portanto, destas confusões da Ucrânia. Sim, exatamente. E o que nós fizemos, ele sabia muito mais disto do que nós, portanto, o que nós tínhamos era a missão de, com determinados filtros que me permitiam ver como é que os elétrons se distribuíam no campo magnético do Sol. Nós representamos muitas vezes a Terra e dizemos que a Terra é como que se tivesse um ímã lá por dentro, um ímã que as linhas de campo depois saem num polo e entram no outro. Exatamente. E é isso que depois condiciona as descargas do Sol que fazem as auroras polares. É isso que eu ia perguntar, tem a ver com a cintura Van Allen ou aquelas coisas? Tem um pouco a ver com a cintura, mas a cintura de Van Allen é o resultado do campo magnético do Sol também empurrar o campo magnético da Terra e deformar aquilo e faz uma espécie de uma pera. Ora bem, e acontece isto também com o Sol, com a diferença de que não está deformado porque não há lá nada a empurrar o campo magnético do Sol. Isto é extremamente interessante. E depois relacionar isto, digamos, a densidade, a quantidade de linhas que nós conseguimos identificar em função dos tais períodos de 11 anos de atividade solar. Portanto, isto são correlações que depois vão se estabelecendo, são precisos muitos anos para depois ter digamos, há uma base de dados sobre, olha, quando chega aos 5 anos o campo magnético é assim, quando chega aos 11 é assado, e depois vai-se comparando, vão-se acrescentando esses dados. Portanto, eram tudo elementos que, portanto, o que nós fazíamos, nós não tínhamos, eu próprio não tinha um objetivo de fazer um estudo completo. O que nós fazíamos era recolher elementos
muitas vezes com sugestões, orientações de alguns investigadores, depois depositávamos aquilo tudo, lá saíam os artigos científicos. Porque é que no México viu o mais fantástico de sempre? É verdade. Por causa aí, era do contexto, um deserto gigante. O deserto, portanto, isto era num... La Paz é uma pequena cidade do México, não é na Bolívia. Não é o La Paz da Bolívia, que fica a sul do deserto do Arizona, e, portanto, é praticamente deserto. Portanto, é bom, há boa visibilidade, vê-se tudo. Mas o mais interessante é que o eclipse de Sol foi com o Sol muito alto. Por exemplo, no próximo ano vai haver o tal 12 de agosto de 2026, não é? Ele vai ocorrer com o Sol já, enfim, por volta das 5 da tarde, 6 da tarde, já está a declinar. Está a declinar. Aquele era mesmo lá no alto, e foi uma coisa extraordinária. A distribuição. Há livro do Tintim, em que fica noite. Fica noite, mas é uma noite de chumbo, assim, a cor de chumbo e com as estrelas mais brilhantes, e depois é como se nós imaginássemos o Sol como se fosse um holofote que não mandava a luz diretamente para nós, mas mandava para o horizonte a toda a volta. Portanto, é como se ficasse o horizonte em fogo. É uma coisa extraordinária. Diz sempre, é uma descrição sua, que a lua tapa o sol, a sombra das árvores, o céu cor de chumbo, as estrelas brilham, os pássaros e os cães ficam agitados, a atmosfera arrefece rapidamente, mais ou menos 10 graus. É impressionante isto, eu não sabia. A sombra vem a mais de 1000 km por hora, dura uns 3 a 4 minutos, 5 no máximo, dos máximos. É uma espécie de uma verdade. Então, para o ano, em 12 de agosto, vai haver este eclipse total. Cá nós vamos ver 90%, não é? Total. Quem for a Valladolid consegue ver tudo, não é? Sim, Valladolid e mais, ainda um bocadinho mais para lá. Valladolid não está bem na zona de centralidade. Quando nós escolhemos sempre, nós sabemos que a faixa tem, dependendo da distância da Lua, a sombra que vai fazer. A faixa de sombra tem 160 km se a Lua estiver na distância maior da Terra, mas pode ser um bocadinho mais se ela estiver mais próxima, e, portanto, dá entre 160 a 300 km. Ora bem, o que nós procuramos sempre é o meio dessa faixa. Claro, onde é mais intenso. 150 polegadas. É que a luz do Sol sobre a Lua, portanto, o que nós estamos a ver é o disco preto da Lua, a luz distribui-se igualmente e, portanto, nós vemos o horizonte com esta iluminação toda igual a toda a volta. Se nós estivermos deslocados mais para um lado ou mais para o outro, o horizonte está mais iluminado de um lado e menos do outro. Exatamente. Portanto, não é igual não é uniforme a toda a volta. Exato, o México foi fascinante. Porquê é que nunca temos cá estes eclipses totais? Por causa da posição de Portugal no globo? É muito raro, mas há muitos no México, atravessa, há sempre muitas descrições e nós ou não vemos ou vemos só parcial, muito parcial. Em média, há um eclipse total em cada sítio, há um eclipse total por século. Ok, não sabia. Em média. Porque o eclipse da Lua... Porque vai rodando também tudo. Exato, vai rodando. A Lua vai andando aqui à volta da Terra e depois a sombra agora passa aqui, depois passa um bocadinho mais a sul, mais a sul, e depois quando termina o ciclo volta a passar e, portanto, não é por século não sabia, engraçado. E, portanto, é por isso que é sempre interessante. No ano passado houve não é? Em abril de 24, aquele que foi no eclipse total, mas foi cá está, no Canadá, no México, na América Central. Sim. Mas este agora do ano que vem e o outro ainda mais. Qual é o outro? A 2 de agosto de 2027. Este não sabia. Esse vai ser ainda mais extraordinário. E também cá em Portugal? Também parcial. Onde é que se vai ver total esse? É uma zona também de Espanha, mas depois até ao Egito. O de 2027 até ao Egito. Para quem tiver a oportunidade, vale a pena que tiver dinheiro e tempo, aproveite uma viagem de 2027, já tomei nota daqui. 2 de agosto. 12 de agosto para o ano que vem, 12 de agosto, e no ano seguinte, 2 de agosto de 27. E é quase sempre assim, quer dizer, os eclipses vão como regredindo cerca de 11 dias por ano. Portanto, temos 12 de agosto, 2 de agosto, depois o outro é em julho, já em 20 de julho ou 22 de julho. Ok, pronto, não sabia, ficamos a saber isso. E agora há pouco tempo houve em 7 de setembro aquela lua de sangue, um eclipse lunar. Ainda foi bem de sangue, enfim, a lua não tem nada a ver com estas coisas. A coloração da lua tem a ver com a luz do sol que se desvia na atmosfera da Terra. E o espectro que se vê depende da atmosfera da Terra. E isto do eclipse total é uma enorme coincidência. A distância, a Lua ser exatamente do diâmetro, é só uma coincidência, é isso, Márcio? É uma coincidência. Mas é uma coisa única, é uma coisa quase divina, eu diria. Não é único, nós agora já estamos a descobrir vários... Podia estar mais perto, então via-se uma coisa preta, ou podia estar mais longe e via-se uma mancha preta no meio. Não, e não é só a questão da distância. É porque é exatamente o teu... É que visto da Terra, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho aparente. E então o que acontece, aliás, a coincidência ainda maior é que a Lua é 400 vezes mais pequena que o Sol. E está 400 vezes mais distante o Sol. E está 400 vezes mais perto da Terra do que o Sol.
Portanto, a grande coincidência... Como é que há estas coincidências extraordinárias e o Máximo não é um homem de fé? Como é que é possível? Não, eu tenho fé... Estas coincidências... Não, quer dizer... Não há uma cabeça superior que pensou isto há milhões de anos, antes do Big Bang? Eu estou como dizia o Marquês de Laplace, quando ofereceu a sua Mecânica Celeste ao Napoleão, e ele leu, ou deu alguém a ler, e depois aquilo disse, olha lá também onde é que está Deus? E o Laplace não diz nada, só disse, olha, eu não precisei dessa hipótese. E portanto, o que nós procuramos sempre é justificação científica para aquilo, claro, que observamos. Claro. E sempre com esta humildade, é que quando eu não consegui explicar, não invento. Sim. Olha, não sei. Há aqui uma dúvida, devemos ver o que é que se dá. O problema é que hoje em dia nós estamos a descobrir sistemas solares, portanto planetas à volta de estrelas. Na maior parte dos casos não há a coincidência que há na nossa, mas em alguns casos, sim, já há. E, portanto, se nós acreditamos que temos em cada galáxia e na nossa 20 mil milhões de sistemas solares, pelo menos, portanto, basta que haja 1% ou 2% de probabilidade de ser igual, exatamente, ao nosso para não ser estranho, tão estranho assim. Evidentemente que dizemos isto assim um bocado no ar para nos confortar, mas temos sempre a esperança, temos a fé, porque os cientistas também têm fé, temos a fé de que devemos de saber explicar isto melhor. Exatamente, só que ainda não chegámos a esse ponto, mas pronto, as pessoas estão sempre, a ciência está sempre a avançar, não é? E portanto preferiu na sua carreira máxima a divulgação à investigação. Foi o que fez sempre, daí escrever, é radialista também, escreveu para a Capital, escreveu para o Público, portanto, isso para si é muito importante. Aliás, ainda me lembro que houve aquela coisa das pessoas irem para a Praia da Caparica ver as perceiras. As perceiras, à Fonte da Telha. Mas aí o efeito disso... Isso já foi uma série o efeito disso foi... Eu não teria coragem de provocar aquilo. Mas aquilo foi... O Público fez assim não só notícia, não foi o Público só, é que depois a SIC também é que montou... Empolou aquilo e montou lá equipamento. Pôs as pessoas a falar de... O que é certo é que pôs as pessoas a falar de... Isso foi bom. Aliás, astronomia e chuva de estrelas. José Vítor Malheiros, que era o curador da secção de ciência do Público nessa ocasião, dizia-me assim, não te incomodes com isso, porque foi importante pôr as pessoas a falar disto. É uma grande vantagem. É verdade. Mas depois costuma dizer que o ponto entupiu e o Máximo diz, está bem, mas depois foram para lá as televisões e encadearam... Eu não vi uma estrela cadente nessa noite. Não vi porque... Quando é suposto haver 10 ou 20 ou 30 por hora. Eu tinha dito que, olha, nós vamos pôr ali os telescópios, vamos olhar para o céu, quando aparecer uma estrela cadente comentamos isso, pedimos, quem acredita nessa coisa pede um desejo, e depois vamos vendo aqui o Saturno, vamos vendo umas coisas que estão por aí. E eu tinha lá os telescópios montados, fui fazer qualquer coisinha lá, comer qualquer coisa, quando cheguei lá estava já as televisões, os focos, os holofotes, já não se viu nada. Não consegui nada. É muito engraçado, porque devo dizer também uma coisa muito curiosa que aconteceu com a minha família, que foi é para falar bem destes astrónomos, o núcleo, por exemplo, acho que este meu amigo sim. Era o Luís Fé Santos, acho que era amador neste núcleo interativo da astronomia. Este já foi fundado há 24 anos, astrónomos astrofísicos, astrónomos amadores, e de facto eles fizeram uma ação lá em Ferreiras, onde eu passo férias, que convidaram a família toda, tivemos todos a ouvi-los, e nós somos muitos, fizeram uma palestrazinha a falar do que é que íamos ver, e depois no campo de aviação, lá em Londres, montaram os telescópios também e levou a família toda, esteve lá à noite a ver, não fazia ideia nenhuma que as estrelas da Ursa Maior, que muitas delas eram, e a maioria são duplas, e não fazia ideia. A maioria são. E então viam-se as estrelas duplas e nebulosas, e é extraordinário o que a gente viu. É muito importante estas ações destes núcleos amadores de astronomia levarem às escolas e às aldeias, não é? Sabe que é muito giro. Há uma máxima, e quando eu estava na Faculdade de Ciências, em determinada ocasião envolvi-me com autores do manual escolar que enfim, que tinham uma ideia e conseguiram pôr a ideia, depois ela é que não resultou, mas a culpa não foi nossa, que era de utilizar a astronomia para sensibilizar logo os alunos para coisas que tem a ver depois com a física, com a massa, com a gravidade e tal. E à volta de quê? De um buraco negro, de não sei o quê, de uma nebulosa, depois para a questão da química, a linguagem da química, para os miúdos mais pequeninos, ouvi falar do hidrogênio e do hélio, aquilo é uma coisa que não lhes diz grande coisa, mas se começarmos a falar disto, eles... e depois criar... o apetite. Depois criar atividades, portanto, com o Núcleo e outros grupos que criaram no país. Sim, há uma série deles, ainda bem. E o José Maria Gaga a apoiar-nos a dizer assim, cria grupos de astronomia e oferece um telescópio. E era um telescópio muito bom,
resistente, nós arranjámos um telescópio resistente de boa qualidade de um lado para o outro. E barato, que era para deixar na escola e para os miúdos mexerem. Bom, e a nossa intenção era que a astronomia servisse, e o falar da astronomia servisse não propriamente para tornar todos os portugueses astrónomos, sim, mas para criar neles esta curiosidade. E a curiosidade que nós dizemos é que o mundo que o rodeia, ensinar não é despejar conhecimento, não é transmitir conhecimento, é fazer com que o outro tenha curiosidade para aprender. Pronto. Bom, então, aliás, este livro que nós estamos aqui a falar... Sim, o Céu é o Máximo. O Céu é o Máximo. Ensina isso e depois fala das medidas, dos céus do verão, da primavera, e depois os binóculos, os telescópios, como usar, o que escolher. E como usar, e portanto, criar curiosidade para que as pessoas... Claro, queiram ver mais e ver mais. Os novos e os menos novos. E, portanto, o que nós fazemos sempre é levar os telescópios, quando nos pedem para ir num sítio, olha, nós estamos aqui na nossa escola e queremos fazer isto assim. Está bem, mas é fazer com quem? Com alunos do ano tal. Então, mas são só eles ou também são os pais? E, portanto, em função disso, nós planeamos e dizemos assim, alunos do ano tal, nós podemos falar disto. Mas, se calhar, há pais para quem isto é de mais e há pais para quem isto é de menos. Então, o que é que nós fazemos? Bom, levamos este programa e levamos este plano e depois vamos vendo o que é que vai acontecendo. Quando houver pessoas a falar disto, tu empurras para mim. Exato. Quando houver falar daquilo, tu empurras para o outro. E nós dividimos as tarefas para que as pessoas saiam dali. Continua a fazer isso, não continua, Máximo? Sim, senhor. Isso é muito importante, ir às escolas, isso é tão importante. Ir às escolas e noutros sítios, aqui há dias... E as escolas que vão lá, 20 mil ou o que é por ano de pessoa, e a maioria é 25 mil já no Parque de Astronomia. Exato. Nós a maioria é escolas. Ainda há pouco tempo fizemos uma coisa destas, por exemplo, numa quinta agrícola, onde houve uma prova de vinhos, e numa eira lá da quinta. Como se faz no Alqueva também, no Dark Sky. Como se faz, portanto, fizemos essas coisas. Portanto, a nossa intenção é que a astronomia não seja uma SEC em que nós estamos a dar, mas quer dizer que seja qualquer coisa que as pessoas saem dali contentes. Enfim, quem quis provar vinho provou vinho, quem quis comprar o vinho comprou, claro. Quem quis perguntar coisas sobre as nebulosas, então, é uma coisa. E nós temos uma equipa, infelizmente, pequena no Centro de Ciência Viva de Constância. 5 pessoas. E o nosso alimento não é propriamente o dinheiro que se ganha, porque é pouco, mas é a satisfação com que nós saímos com a alma cheia, saímos da alma cheia de um sítio. Nós aprendemos imensa coisa e para nós foi giríssimo quando por lá passámos, foi extraordinário. O ano passado estive em Paris, só este pormenor, e à vinda numa das pontes, atravessei uma das pontes e estava lá um senhor com um telescópio para ver os anéis de Saturno. Venham ver. Não foi a nada, a troco de nada, não tínhamos que dar nada, foi só por curiosidade. E toda a gente passava na ponta e dizia, isto era de noite, claro, venham ver os anéis de Saturno. E lá vimos o Saturno com os anéis, era extraordinário. Fizemos aqui por nada, por amor à arte, à ciência. Há uns 3 meses fizemos isso em Tavira, no Largo de Tavira, e depois fazemos isto em sítios que são pouco escuros, para mostrar às pessoas que mesmo dentro das cidades se vêem estrelas, há estrelas no céu, e depois em sítios mais escuros também para perceberem como é que a civilização, como é que a poluição luminosa nos vai afastando da observação da natureza. As lâmpadas LED, já tive aqui uma amiga minha, Maria João Pinto Coelho, especialista em iluminação de monumentos e assim, que diz que as lâmpadas LED estragaram o céu. Estragaram o céu. Ainda mais. As LEDs. Mais do que as de sódio e as que havia de mercúrio. Porque eu meti um filtro para a outra luz e eu assim, e agora aqui eu não consigo meter o filtro lá. E diz que, mesmo o Máximo já ouvi dizer isso, mesmo até nestes destinos, quando foi o primeiro Astrofesta, por exemplo, que foram para o Redondo e para esses montes, assim, diz que já não está o céu que estava. Já não está o céu. Aliás, o próprio Centro de Ciência Viva de Constância, nós fizemos a segunda Astrofesta lá em 1995. Isto é uma coisa, devo dizer, que já existe há uma série de anos, que desde que fundou há 30, fez 30 anos. Fez 30 Astrofestas este ano, mas 32 anos, porque nos 2 anos da pandemia não fizemos. É incrível, e é uma festa anual que há, que se organiza em vários sítios, e há uma história muito curiosa que aconteceu, se não me engano, em Aljustrel, é possível, uma Astrofesta que foi invadida por vacas. Foi em Aljustrel. O que é que aconteceu? Não aconteceu nada, elas eram pacíficas, não sei se queriam ver o telescópio, senão... Queriam ver vacas extraterrestres. Mas o que é certo é que aquilo era um local onde existiam animais e aquilo ficou por ali assim, mas depois houve pessoas que se assustaram, mas as vacas não se preocuparam nada com isso, nem nos incomodaram muito.
Muito bom. Portanto, isto é engraçado esta Astrofesta. Isto começou também no Museu de Ciências da Universidade de Lisboa, da Universidade de Ciências, da Faculdade de Ciências. A primeira vez foi tal no Alto de São Gens, ali, do Redondo, que conta isso. Isso só interrompeu pela pandemia. Há esta coisa também por causa do pedir os desejos. Lembro que as pessoas têm esta tradição. E depois descobri que isto tinha a ver com o Ptolomeu, que uma coisa já 150 anos antes de Cristo tinha dito que quando os deuses estão fartos de espiar a Terra, algumas estrelas desprendem-se e então cruzam o espaço. Então um desejo que seja nesse momento era atendido, porque era o momento em que os deuses olhavam para a Terra. Isto é uma tradição, é uma lenda engraçada. Mas quer dizer, sabe que até estes aspectos são interessantes. Aliás, e aqui no livro eu faço algumas referências a isso e falo não só tem muito do zodíaco do zodíaco, não só essas interpretações. Ao Fiuco, não sabia que havia uma 13ª constelação. O Fiuco é um serpentário que estava associado a um médico. Sabe, essas lendas também agir, essas histórias, contar isso. Isso permite-nos, eu costumo dizer que o céu é como quase que uma Bíblia, no sentido de que se nós olharmos para o céu e falarmos das estrelas, das cores das estrelas, das constelações, da mitologia associada àquilo, dos locais da Terra em que se inventou o golfinho, esta lenda foi aqui e outra foi do lá, nós enfim, a olhar para o céu, nós estamos a falar da história da humanidade. Exatamente. Nós estamos a falar da história da humanidade e se fôssemos capazes de fazer isto com uma certa coerência e com uma certa insistência, isto era uma ferramenta extraordinária para a cultura científica, para a cultura em geral. Muito, muito engraçado. Também há aqui perguntas muito ingênuas que lhe fazem às vezes sobre a astronomia. Diga-me uma ou duas, nós temos a terminar, diga-me uma ou duas que às vezes lhe perguntam assim, mesmo ingênuas. Por exemplo, nós estamos aqui a falar dos eclipses. Sim. E há pessoas que dizem, mas como é que a Lua está do outro lado do Sol e como é que a gente a pode ver? Portanto, e assim, olha, depois nós fazemos os bonequinhos e tal para mostrar que não, a Lua nunca anda lá do Sol, a Lua anda aqui ao pé de nós, ela está aqui mesmo juntinho. Vamos lá atrás do Sol. 400 vezes mais. Portanto, o facto da estrela cadente, nós temos sempre alguma dificuldade em explicar às pessoas, mas depois aceitam. É de que as estrelas não caem, não mudam de sítio. E depois alguns dizem, mas eu estudei que a constelação da Ursa Maior daqui a 100 mil anos vai ter as estrelas um bocadinho ao lado das que estão agora. Está bem, mas isso é outro movimento. Mas agora, a ideia da estrela... Mas as estrelas também nascem, vivem e morrem. E têm movimentos no espaço, porque elas não estão todas à mesma distância e as constelações também vão mudando o seu aspecto, só que mudam a uma escala de tempo, comparada com a nossa vida, não dá para percebermos. Aprende-se coisas extraordinárias, por exemplo, a nossa galáxia já bateu noutras e que algumas estrelas mudam de galáxias quando umas passam perto das outras. Isto é extraordinário. Mais de metade das estrelas que vemos são duplas, já falámos nisso, são aquelas binários, fala-se de sistemas estelares múltiplos, planetas anões gelados, como Plutão, que há 20 anos foi despromovido do planeta. Fala aqui dos binóculos, dos telescópios, planetas extrasolares, é extraordinário. Última pergunta, o que é que ainda o fascina no céu? Fascina-me sempre. Eu tenho uma pequena quinta e de vez em quando vou lá dar uma raçãozinha, enfim, daqui a bocado quando chegar as minhas ovelhas e depois quando venho de lá para cá faço uns 100 metros lá para o meio da quinta e quando venho de lá olho para o céu com o céu estrelado, é um fascínio extraordinário nós pensarmos assim. Eu estou aqui a olhar para estrelas, milhões e milhões de estrelas, muitas delas são maiores que o nosso Sol, são distâncias enormes. E nós aqui o que é que somos? Somos pequeninos. Um pó. E depois dizemos assim, está bem, mas nós passamos aqui uns anos a trabalhar. Eu durante estes 40 ou 50 anos acumulei muito conhecimento e sei muito mais coisas, mas também tenho a angústia maior, é que quanto mais sei, mais reconheço que me falta saber. Mas, digamos que a barreira do conhecimento vai ficando mais longe. Mas eu olho para trás e vejo como é que em 40 ou 50 anos se progrediu no conhecimento e como é que eu olho para isto tudo com uma tranquilidade enorme, mesmo sabendo dessa pequenez física, mas com esta satisfação. Nós quando trabalhamos vamos aqui aprendendo umas coisas, vamos acumulando e vamos mostrando aos outros que há coisas que nós podemos perceber mesmo sem grandes conhecimentos. E, aliás, outra vez, a questão do livro foi exatamente por isso. Foi para mostrar às pessoas que os astrónomos são brincalhões,
falam da cara de palhaço e falam do ET e arranjam grupos de estrelas que parecem isto, parece aquilo. Dizem que aquelas imagens na Lua, aquelas zonas escuras, que aquilo é basáltico, não sei o quê, mas que até parece até parece o corpo do Cristiano Ronaldo a dar um chute na bola. E, portanto, brincamos com isto tudo e é uma forma divertida de nós nos irmos apropriando de conhecimento, nós, e transmitindo aos outros esta vontade e esta curiosidade. Fica aqui esta dica. Então, O Céu é o Máximo, uma edição gradiva por Máximo Ferreira. Máximo, muito obrigado por todo o seu trabalho, por todo o seu percurso, por toda a sua vontade contagiante de nos apaixonar pelo céu. Bem-aja. Muito obrigado. Muito obrigado, nós. Obrigado.